Na história da humanidade, poucas vozes conseguiram atravessar gerações e continuar tão vivas quanto no dia em que foram ouvidas pela primeira vez. Uma dessas vozes pertenceu a um homem que sonhou com um mundo onde a cor da pele não determinasse o destino. Um homem que enfrentou o ódio com amor, a violência com a paz e a injustiça com palavras. Martin Luther King Jr. não foi apenas um líder dos direitos civis. Ele foi um visionário, um revolucionário pacifista e um símbolo de resistência contra o sistema que insistia em oprimir milhões e milhões de pessoas. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, em Geórgia. Filho do reverendo Martin Luther King Sr. e da professora Alberta Williams King. Martin cresceu em um ambiente de fé e disciplina. O seu pai era pastor de uma igreja batista e desde cedo ensinou ao filho a justiça. Ele ensinou ao filho que a justiça era um valor inegociável. Mas ao sair de casa, Martin descobriu um mundo onde a cor da pele definia o que ele podia ou não fazer. Ainda criança, Martin sofreu a primeira grande decepção racial. Seu melhor amigo, um menino branco, foi proibido pelos pais de brincar com ele. Foi ali que Martin percebeu que, no sul dos Estados Unidos, sua vida valia menos do que a dos outros. Na década de 1930, as leis de segregação racial, conhecidas como leis de Jim Crow, institucionalizaram a discriminação. Negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, não podiam estudar nas mesmas escolas ou até mesmo beber da mesma fonte de água. Mas apesar disso, Martin cresceu incentivado a não aceitar essa realidade. Seu pai lhe dizia: "Você é tão bom quanto qualquer homem." Essa crença se tornaria o alicerce da sua luta. Desde cedo, Martin Luther King Jr. mostrou um intelecto brilhante. Ingressou na Morehouse College. Foi ali que conheceu os ensinamentos de Mahatma Gandhi, que defendia a resistência pacífica contra a opressão britânica na Índia. King observou essa filosofia e viu nela uma arma poderosa contra a segregação racial nos Estados Unidos. Após se formar em sociologia, ingressou no Seminário Teológico de Crozer e mais tarde concluiu seu doutorado na Universidade de Boston. Mas, ao invés de seguir uma carreira acadêmica, escolheu o caminho do ativismo. Casou-se com Corette Scott King, uma mulher que compartilhava uma visão e que se tornaria uma parceira na luta dos direitos civis. Em 1954, aos 25 anos, se tornou pastor em uma das igrejas batistas em Alabama. Foi ali que a história chamou Martin Luther King para liderar. No dia 1º de dezembro de 1955, uma mulher negra chamada Rosa Parks se recusou a ceder seu assento a um homem branco em um autocarro. Ela foi presa imediatamente, mas seu ato de resistência silenciosa desencadeou um movimento histórico. Martin Luther King emergiu como um líder do boicote aos autocarros durante 381 dias. King recebeu ameaças de morte, a sua casa foi atacada com uma bomba e ele foi preso. Mas, ao invés de revidar com ódio, King respondeu a um discurso que se tornaria sua marca. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode fazer isso. Em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou ilegal a segregação nos autocarros. Foi a primeira grande vitória e King soube que não podia parar por ali.
Em 1963, mais de 250 mil pessoas marchavam até o memorial em Washington. Diante delas, Martin Luther King Jr. subiu ao palco e pronunciou um dos discursos mais marcantes da história. Eu tenho um sonho. Ele sonhava com um mundo onde os seus filhos não fossem julgados pela cor da pele, mas pelo caráter. O discurso foi televisionado para milhões de pessoas e transformou a luta pelos direitos civis em uma questão nacional. No ano seguinte, o presidente Lyndon assinaria a Lei dos Direitos Civis, proibindo a segregação racial, mas o sonho ainda estava longe de se realizar. No dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi alvejado por um tiro na varanda de um hotel. O homem que pregava a paz foi silenciado com violência, mas a sua voz nunca se calou. O seu legado inspirou gerações, influenciou líderes como Nelson Mandela, Barack Obama e continuou vivo nos movimentos por justiça social. King nos ensinou que a mudança não acontece com ódio, mas com coragem, com amor e com a força das palavras. E lembre, o maior poder que temos é a nossa voz. Até a próxima.